Boa tarde, irmão. Boa noite. Mas não boa noite. Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Vamos, quero convidar o pastor Gutenberg para nós abrirmos este culto, amém? Uma oração de agradecimento ao Senhor, amém? Se você quiser se ajoelhar, ficar de pé, ficar sentadinho. A palavra do Senhor diz assim que na presença do Espírito Santo de Deus nós temos liberdade, amém? Glória a Deus. Senhor, louvado, engrandecido, exaltado, glorificado, adorado, Senhor, seja sempre o teu poderoso nome, Senhor. Mas, uma vez, na tua casa, uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa estar na tua casa todos os dias da minha vida, Amém. para aprender o teu santo. Esse é o desejo da tua igreja, Senhor, estar na tua casa. Senhor Deus, eu peço nesse instante a unção do teu Espírito. Sim, Todo o teu Espírito que inunde este lugar, para que a gente tenha atitudes aqui que agradem a ti. Este culto é devido a ti. Só tu mereces um culto de louvor e adoração. amém. Então, Senhor Deus, o teu Espírito precisa estar aqui conosco para sermos aprovados. Muito obrigado por cada família aqui representada. Apresse os passos daqueles que têm o desejo de vir ainda aqui. Ó Senhor Deus, então desperta aqueles que estão na mornidão, Senhor Deus. Sim. Acelera, põe prazer no coração. Sim, meu Deus. Para estar aqui na sua casa. Aleluia. Hoje é um dia especial de Santa Ceia Sim. e Paz. E nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Amém. E cada vez mais transformados pelo teu Espírito. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Nosso único Senhor, suficiente e eterno Salvador. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, nós vamos ler a partir do versículo 17. Amém? A palavra do Senhor diz assim: No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos nesta hora em diante, que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, de novo convosco, no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Texto maravilhoso, né, irmãos? É um dia tão especial como hoje, é um dia da ceia do Senhor. Nós relembrarmos as palavras do próprio Jesus Cristo, e ele falando para os discípulos, né? Hoje eu como e bebo com vocês, mas no futuro nós vamos nos reencontrar
e nós vamos participar de uma grande ceia juntos. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje, existe uma promessa de que um dia nós vamos participar de uma grande ceia com o Senhor Jesus visível. Amém? Hoje ele está invisível, né? Hoje nós temos Jesus aqui na presença gloriosa e bendita do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Mas a promessa é que um dia nós vamos nos assentar com Jesus. Amém? Aquele Jesus que você prega 200 anos, você sai nas ruas para pregar, para falar do amor dele, que traz cura, que traz libertação, que traz amor aos corações, que restaura casamentos, né? Que faz assim maravilhas na vida das pessoas, nas famílias e nos bairros. Esse Jesus que nós cremos por fé, um dia nós veremos face a face. Amém? Ele é bendito, bendito o sangue de Jesus que por nós foi vertido naquela cruz. Então nós vamos cantar no hinário evangélico, é o 36. Amém? Glória a Deus.
15º mês do ano. Mais uma vez podemos dizer verdadeiramente que estamos vivendo a tua palavra. Como o Senhor diz em Mateus 28:20, o Senhor estaria conosco todos os dias até a confirmação do século. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado por nós estarmos aqui, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado por nós estarmos perfeitos, meu Pai. Não temos perdido nada, meu Pai. Temos os nossos braços, nossas pernas, Pai. Tudo inteiro, meu Pai. Meu Pai, estamos tendo vista, meu Pai. Estamos tendo ouvidos, boca para te louvar e agradecer por seu eterno nome. Obrigado por nós estarmos aqui nesse lugar. Obrigado por nós estarmos nesse país, meu Pai. Obrigado por nós estarmos nesse país, meu Pai. Quantos países aí, meu Pai, que as pessoas queriam ter pelo menos a tua palavra, mas o Senhor, pela tua misericórdia, nos deu a bênção de nós estarmos aqui nesse país. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 130. Amém? Nós vamos num momento em que nós lembramos, que somos pecadores e carecemos da graça e do perdão do Senhor. E Salmo vai falar sobre isso. Amém? Salmo 130 diz assim: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para os que te temem. Aguardo o Senhor a minha alma. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção. E é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ter aqui uns minutos de silêncio, de nós pensarmos no Senhor, pedimos perdão a Ele pelos nossos pecados. Amém? E quem vai quebrar o silêncio neste momento de oração vai ser a nossa querida irmã Ida. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença, Senhor, para Te louvar, Te bendizer o Teu nome, Senhor, e também Te pedir, Senhor Jesus, que Tu nos perdoa, Senhor, de toda transgressão que nós praticamos, Senhor, mesmo sem querer, Senhor, o Teu dia, Senhor, passa rápido. Eu Te peço, Senhor Jesus, em nome de Jesus, deixa abençoando, protegendo, Senhor, a nossa vida, a nossa ida e vinda, Senhor, para todo lado que a gente vai, deixa protegendo, nós livrando, guardando, guiando, Senhor, e iluminando também, Senhor, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. E nós vamos cantar o hino 269 no Inário Evangélico. Amém? Eu vou para os irmãos cantarem assim, bem forte, porque eu trouxe a cifra com outra letra. Então eu vou tocar para vocês cantarem, tá bom? Porque ele também é da água cristã e eu tenho decifrado na água, mas a letra é diferente. Eu pedi para os irmãos cantar bem bonito, tá bom? E eu vou acompanhar vocês em nome de Jesus. Ele começa igual, né? Não consegue ver. Vou dar só a entradinha aqui. Thank
pedimos perdão para o Senhor. E nesse mesmo salmo eu quero frisar os últimos versículos. O 7 e o 8. Salmo 130, 7 e 8. O mesmo salmo, 130. Só que a gente vai ler os dois últimos versículos do mesmo salmo. Porque nós pedimos perdão para o Senhor, né? E olha o que a Bíblia diz. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia e nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Então ele está dizendo aqui, ó, espera no ensino, Senhor. Espera Meire, espera Roberto, espera Vilma, espera Gutenberg, espera Lídia, espera casal, espera povo da Santa Gertrudes. Espere no Senhor, pois no Senhor há misericórdia nele e copiosa redenção. É Ele quem redime, é Ele quem perdoa Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então vamos agradecer a Deus por nós recebermos tão grande perdão nesta noite. Amém? E para o meio fazer essa oração. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, é com muita alegria, ó Pai, no coração que estamos aqui, Senhor, para receber, Senhor, de Ti o nosso perdão, Pai. Perdoa-nos, Senhor, dos pecados que a gente comete, Senhor, a cada minuto da nossa vida. Muito obrigado por esse momento, de Senhor dar essa oportunidade para cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós chegamos no momento do culto, que para nós também é um momento de adoração a Deus, amém? É o momento da oferta. E eu quero ler para vocês o Salmo 133, que ele diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E nós aprendemos, Cristinho, que Deus, Ele se agrada quando os irmãos vivem em união. Amém? E Ele se agrada tanto quando há união entre os seus filhos. Ele se agrada tanto que é nesse lugar que Ele ordena as bênçãos. Olha que coisa linda, né? Mas a pessoa fica assim, correndo atrás das bênçãos. Aí eu vou ali, aí tem um profeta. Aí eu vou ali, tem uma festa. Olha, eu vou ali, tem uma coisa diferente, tem um movimento diferente, né? Aí Deus diz na palavra dele: se vocês, como igreja de Cristo, servos de Deus, forem unidos em amor, em união, querendo bem um do outro, amém? É aí que eu vou mandar a bênção. Ela não é aqui, amém? Olha que coisa linda. E quando nós temos essa consciência, nós temos o prazer de que essas portas fiquem abertas, amém? Nós temos o prazer de que a gente tem uma aguinha para servir, um bolinho para repartir, a gente tem prazer, né? Então, quando você contribui na casa de Deus, você está contribuindo para que a casa fique aberta, para que mais pessoas se acheguem a nós e se unam a nós, amém? E sejam também tremendamente abençoadas, amém? Então, com alegria, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta nesta noite, você pode trazer com alegria, amém? Enquanto a gente louva, você vai trazendo e depois a gente vai orar, amém? Glória a Deus. Com Jesus, expressamos o
Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Pastor, podemos já ser descer? Amém? Antes dos cânticos ou depois? Muita palavra, né? Amém. Queridos, então vamos ler mais um versículo da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Salmo 147, versículo 1 diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao seu nome. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos continuar louvando a Deus, que hoje é uma noite muito especial. Amém? Eu quero convidar se você pudesse colocar de pé. Amém? Vamos adorar a Deus, dizendo que é bom estarmos aqui louvando a Ele. Amém? Glória a Deus. Bom estamos aqui louvando a Deus. Vamos com palmas. Podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvar a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvar a Deus. Um só amor, um só Espírito.
Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Queridos, muitos pensam que o pão e o suco de uva é uma porção mágica, né? Eu vou comer, eu vou ser curado, eu vou comer, vou receber o meu milagre. Não, queridos, a ceia do Senhor, está bem claro aqui na palavra, é um memorial. É para a gente lembrar que esse pão representa o corpo de Cristo que foi por nós dilacerado na cruz. O suco de uva é a representação para a gente lembrar que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Então, é para a gente lembrar, sabe por quê? Porque a gente esquece. A gente esquece o que Cristo fez por nós na cruz. A gente pede uma bênção para Deus e demora, ou Ele não dá naquele momento que a gente pede, a gente fala: Deus se esqueceu de mim, Deus nem lembra de mim, né? Mas, por quê? Nós estamos servindo a um Deus pelo que Ele nos dá. Mas na verdade nós temos que servir a Deus pelo que Ele já nos deu, a salvação eterna, o sangue dele que perdoa os nossos pecados, a carne dele foi dilacerada naquela cruz, amém? Para que nós tivéssemos cura em nossa alma, amém? Então é muito importante a gente saber disso, porque quando você vier participar desse momento de ceia, você vem com aquele pensamento: Senhor, eu vou ali para lembrar, não me deixe esquecer, Senhor, em momento algum, o que o Senhor fez por mim naquela cruz. Porque se o Senhor não me der mais nada nessa vida, o Senhor já me deu o que eu precisava de mais importante. Ele já nos deu, amém? Ele já nos deu. Então isso é um momento muito importante, porque estamos lembrando, é um memorial. Então eu vou pedir para a nossa diaconisa servir, amém? Vou até pegar aqui o meu já. Você vai pegar e você vai esperar, amém? Para a gente comer uns junto com os outros, amém? Aleluia, Jesus. Então a gente vai louvar o Senhor enquanto você pega. Enquanto nós vamos louvando, olha para esse suco de uva, olha para esse pãozinho que representa o corpo de Jesus e vai lembrando o que Jesus Cristo fez por você, amém? É um momento de lembrar aquilo que Ele fez por nós na cruz, amém? Isso é um momento de alegria, é um momento de gratidão, amém? Glória a Deus. Na cruz morreu
simboliza o corpo de Cristo, esse suco de uva que simboliza o sangue, amém? Para que você possa tomar com fé, crendo, agradecendo a Deus pelo que Ele fez, amém? Não podemos ir quando Amém. Depois que termina a condição, Deus seja louvado, Senhor. sim, Deus. Nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, esse momento especial. Sim, Deus. Esse momento de celebrarmos a Santa Ceia, de comemorarmos, de nos unirmos mais em irmãos em Cristo, Pai. E que nós possamos, após esse momento, sermos aqui melhor do que entramos. A Tua palavra, Senhor, é que diz que é em memória de Jesus que nós fazemos este ato. E nós gostamos de lembra-te de Jesus. Assim diz a palavra lá em Timóteo, lembra sempre de Jesus. E nós precisamos sempre lembrar do nosso único Senhor e suficiente Salvador. Senhor Deus, esta Santa Ceia é para alimentar a nossa alma. Nós somos alimentados pelo pão da vida de Jesus Cristo. Amém. Eu oro assim agradecido em nome e por amor de Jesus. Nosso único Senhor, suficiente e eterno Salvador, que nos faz lembrar aqui pelo pão daqueles que não têm nem pão da padaria para comer. Verdade. Nós temos o pão da vida e o pão da padaria. Verdade. Esse sangue, Senhor, esse suco representa, simboliza o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Glória. Nosso Deus tentou de tantas formas trazer seu povo para si. Sim. E não conseguiu, fez tudo, mas o povo é rebelde. Verdade. E aí ele deu seu Filho único para fazer aliança. Sim. E nós celebramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Como diz a palavra do Senhor, comamos e bebamos todos juntos. Amém? Porque Ele vive, posso perdoar amanhã. Porque Ele vive, perdoa agora. Mas eu pensei da minha vida está nas mãos do meu Jesus. É vivo está.
vida, vida em abundância. Temos o nosso pecado perdoado. E há um caminho, meu Pai, há um caminho chamado Jesus, que nos levará um dia para o céu. E o céu, na verdade, é a sua presença, meu Pai. Por isso, quando nós cantamos que um dia a morte vai nos alcançar, mas na verdade, Pai, aquele que está em Cristo, ele nunca vai morrer. Nós vamos apenas mudar de endereço, porque quando nós fecharmos nossos olhos aqui na terra, nós temos a esperança de abrir os nossos olhos na presença gloriosa do nosso Deus, que é Jesus Cristo. Aleluia. E porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Não tem mais medo, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que bonito! Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E as palmas louvam a Deus, amém? Glória a Deus, obrigado, Senhor. Glória a Deus, amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém, queridos? Nós temos um momento especial também no nosso culto, onde nós vamos ouvir a sua palavra, amém? Glória a Deus. Eu queria que o casal, meu esposo e eu, orássemos pelo pastor, amém? Glória a Deus. Vai ser um canal, um instrumento de Deus para nossas vidas, para trazer a mensagem do céu para o nosso coração, amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus, Pai, em nome de Jesus. Olhamos, meu Pai querido, lá no nosso pastor, Senhor. Oh, meu Pai querido, vamos a Ele, vamos colocar na sua presença, como um vaso, na mão do oleiro, meu Pai. Ele quer trazer a sua mensagem para o nosso coração nesta noite, mas não aquilo que Ele quer falar, mas aquilo que o teu coração, Pai, colocou no coração dele para nos fazer de mensagem. Não queremos ouvir aquilo que queremos, assim, do nosso interesse, não vai de ouvir, mas queremos ouvir aquilo que precisamos ouvir para o nosso crescimento espiritual, para que deixemos de ser crianças, meninos na fé e possamos ser fortalecidos, sermos cristãos, posicionados, que levam a palavra de Deus com verdade e coragem, Pai. Usa o teu servo que está em todos. Nós aqui, os casais da tua igreja, estamos orando pela vida dele e te agradecemos em nome do precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Do Senhor, amém? Primeiro eu quero, eu não sei se o casal Ana e o Roberto conhece Inaura e Jean.
Conhece? Eles já vieram outras vezes, já estão, e inclusive eu até dei o meu Pix para ele quer colaborar, porque é que nem o bazar, só que por enquanto tem que ser assim, tá? Deixa a igreja aí pegando o corpo, tá? Aí faremos melhor, tá? Mas pode ficar tranquilo. E obrigado, viu, por estarem aqui mais uma vez. E você viu, né? Agora a gente já tem liturgia. Antes era eu que fazia tudo, agora, chegando gente, a gente vai dando trabalho. Tá bom? E você viu, e o Espírito Santo age com profusão, né? Tá? Então, e se vocês começarem a vir aqui, logo vocês vão pegar serviço. Então, fica com medo não. Pode vir, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia, a poderosa palavra de Deus, Salmo, já que estava bastante em Salmos, né? Vamos no Salmo 51. Você viu, a nossa diaconisa já trabalha, já pega a Santa Ceia, já pega o gasofilácio, né? Já vai desenvolvendo. E assim. Nós temos aqui, de terça-feira, o momento Dorcas, viu, Inora? Toda terça-feira, às 14h. Trabalha, tá? Estou divulgando, porque a gente faz aqui de terça, das 2 às 4, tem uma palavra, um estudo bíblico, de uma meia hora, e depois 1h30 de artesanato. Tá? Já estou aproveitando para fazer a divulgação. E depois o chazinho. Oi? O chá. E depois tem o chá. Tem o chazinho. Salmo 51. Viu, Jean, eu tenho, se você quiser, eu te arrumo um envelope, eu vou procurar na minha mala, não achei, eu tenho lá embaixo. Depois eu mando para você, e quando você vier, você traz ele. Tá bom? Você anota o valor, tá? Inclusive você anota esse aí também. Tá? Salmo 51. Eu vou ler, eu vou reduzir um pouco, para virar um pouco longo, só para a gente poder, porque se fosse falar dele todo, nós iríamos ficar até meia-noite aqui. Então eu vou ler, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Agora eu vou partir para o 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito reto, voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amém. Até aí, tá bom? E o meu desejo é que o Espírito de Deus, ele ministre com bastante profundidade e reflexão para você com um profundo arrependimento. Este salmo é de profundo arrependimento. Ele, Davi, que fez o salmo, escreveu, ele escreve depois de uma queda, este salmo, depois de uma queda. E ele está com um grande medo dentro do seu coração. E qual é o medo de Davi? Que medo que ele está tendo? Não é medo de perder o trono, não é medo de perder o reinado, não é medo de perder o poder. O medo de Davi
que Deus o lançasse fora da sua presença. Ele vai dizer isto no Salmo: não me lances fora da tua presença. E ele continua: e nem retires de mim o teu Espírito. Nós vemos claramente, atente bem a isso, que quando Saul, antes de Davi, era rei, e Saul peca, quando Saul é confrontado pelo profeta Samuel, Saul, ele não está com medo de perder a presença de Deus. Quando Samuel chega para Saul e diz: hoje Deus rasga o teu reinado e dá a outro. E quando Saul ouve isso, ele se desespera, porque ele tinha medo de perder o reinado. Ele não tinha nada a ver com Deus, Saul. Ele não tinha medo de perder Deus. Ele tinha medo de perder o que Deus tinha dado para ele, que era o reinado. Mas passa o tempo, e agora chega a vez de Davi. E Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natan, se por um lado Saul foi confrontado pelo profeta Samuel, agora nós estamos vendo outro profeta confrontando Davi. E o medo de Davi não é o mesmo medo de Saul. O medo de Davi é: não retires de mim o teu Espírito, e não me lances fora da tua presença. Não me jogue fora, Davi está falando. Davi é desta maneira, para que você possa entender em outras palavras: não me jogue fora, Senhor. Não faz isso comigo, não me despreze. Não me deixe sem a tua presença. É isso que Davi está pedindo. Outra linha, ele está dizendo: que eu perca o reinado, que eu perca o trono, que eu perca o poder, que eu perca o sucesso, mas que eu não perca a tua presença. Que eu esteja perto de ti, que eu não seja lançado para longe de ti. Este é o pedido de Davi, por causa do pecado dele. E era isso que agradava o coração de Deus. Por isso que Davi é o homem conhecido segundo o coração de Deus, porque Davi não estava nem aí com o reinado. A preocupação de Davi era perder a presença de Deus e ser lançado fora por Deus. É aqui que Davi se torna tão diferente de nós, de mim e de você. Porque nós não temos medo de perder a presença de Deus. Porque nós não temos medo de perder nenhuma preocupação em Deus nos lançar fora. Porque nós estamos como Saul. Nós temos medo de perder coisas. Temos medo de perder pessoas. Temos medo de perder bens materiais. Nós temos medo de perder dinheiro. Mas nós não temos medo de perder a presença de Deus. Eu me incluo nisto. Tenho buscado ser que nem Davi. Tenho buscado ser que nem Paulo. Tenho buscado ser como os nossos exemplos da Bíblia. E também, graças a Deus, exemplos que nós temos no mundo. A minha mãe foi um grande exemplo para mim. Eu tenho buscado. Mas nós não temos medo de perder a comunhão com Deus. Você viu quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união, Salmo 133. Ali o Senhor derrama a sua bênção. Nós temos medo, nós não podemos perder a comunhão com o nosso Deus. E esta é a expressão mais profunda de Davi para com Deus. E que diríamos que este salmo é uma profunda oração de arrependimento. Agora você pode perguntar: mas por que, pastor? A queda de Davi, ela não acontece um pouco antes do salmo com Batseba. Não é ali que acontece, como muitos pensam. E há quem possa dizer: pastor, Davi caiu com Batseba. Não caiu. Quando Davi se envolveu com Batseba, ele já estava caído.
Sabe por quê? Porque ninguém cai do dia para a noite. Ninguém cai de uma hora para outra. O afastamento de Deus ele se dá paulatinamente, gradativamente. A frieza espiritual, ela acontece aos poucos. Ela vai acontecendo. Hoje Satanás te tira uma coisa, amanhã ele te adiciona outra coisa, e o ser humano vai se esfriando. A fé, paulatina, gradativamente vai se esfriando. E ele não cai de uma hora para outra. Ele começa a tropeçar em pequenas pedras. Ninguém tropeça numa pedra muito grande, mas todos nós tropeçamos em pequenas pedras. Davi era alguém, atente bem a isso, que quando não tinha reinado, quando ele não tinha trono, quando ele não tinha sucesso, quando ele era um anônimo, ele tinha a presença de Deus. Mas quando ele se torna rei, quando ele tem sucesso, quando ele tem conquista, quando ele chega no auge, ele não tem mais a presença de Deus. Quando ele não tinha trono, ele tinha presença. Mas agora, quando ele tem trono, ele não tem mais a presença. Como muitos de nós, é assim que acontece. Quando nós estamos numa situação de anonimato, quando nós estamos numa situação de não tem mais nada, quando nós estamos na simplicidade das coisas, nós desfrutamos de uma comunhão com Deus através de uma vida de oração. Mas à medida que as coisas vão acontecendo na nossa vida, nós corremos um sério risco de nos afastarmos da presença de Deus. Ao passo que nós vamos galgando sucesso, conquista, corremos um sério risco de ser lançados fora da presença de Deus. Corremos um sério risco de perder a presença do Espírito Santo. E perdemos não do dia para a noite, mas vamos nos distanciando paulatinamente, gradativamente. Nós podemos lembrar de Sansão. Sansão forte, um juiz em Israel que vencia qualquer guerra, que destruía qualquer homem, que nada podia contra a vida dele. Sansão era um homem forte, mas quando ele começou a se envolver com quem não deveria ter se envolvido, começou a andar com quem não deveria andar, começou a fazer o que Deus falou para ele não fazer, e Sansão foi entrando num declínio espiritual e se envolveu com Dalila e revela seu coração para quem não deveria ter revelado. Dalila vai e corta o seu cabelo. E a Bíblia diz que os filisteus vêm, e ela corta Sansão dizendo: Sansão, os filisteus estão vindo contra nós. E aí Sansão se levanta. Quando Dalila fala que os filisteus estão vindo, Sansão se levanta, todo eufórico, e diz: mais uma vez vou contra eles e vencerei todos eles, mais uma vez. Mas a Bíblia vai dizer assim: ele não sabia que a presença de Deus já tinha se retirado dele. E quando ele vai para vencer aqueles homens, a Bíblia diz que ele não tem mais força, porque ele não tinha mais a presença. Acabou o homem, acabou a força, acabou o vigor, perdeu o brilho, perdeu a essência, deixou de ser vitorioso. E o que aconteceu com ele? Os homens agarram Sansão e vazam as suas vistas, vazam os seus olhos. E ele não precisava passar por isso. Foi ele que desprezou a presença de Deus.
Ele não era mais alguém acessível a Deus e entrou num profundo fracasso da sua vida. E é muito sério isso, muito sério. Davi agora, por sua vez, começou seu reinado, fica em casa, né? Ele fica em casa, e hoje eu estou notando que muita gente ficou em casa. Muita gente. O seu exército estava na guerra e Davi fica em casa. Davi fica em casa. Eu fico triste, nós vemos as reuniões e as pessoas não vêm à noite. Pessoas ficam em casa, que nem Davi ficou em casa. Quando deveria estar aqui? Quando deveria estar aqui orando, cantando, adorando, clamando a Deus? Davi, ele ficou na zona de conforto. Naquele dia, Davi acordou e mais ou menos ele pensou assim: eu vou ficar em casa. Fiquei em casa um pouco, vou descansar, vou desfrutar do meu palácio. Lá do alto do palácio, ele contempla Batseba. Fica de olho nela, tomando banho, e o que ele faz? Manda diversas mensagens para ela. Procura saber dela e envolve o seu coração com ela. E Davi não sabia, mas ali ele já estava frio com Deus, já estava morno para frio. Ele já não tinha mais a essência do Espírito Santo. Os olhos dele, que antes não brilhava por essas coisas, agora estavam brilhando. E a gente precisa ter cuidado com isso. No momento de estar aqui, é o que o Senhor quer que você esteja. Se você estiver em casa, em outro lugar, que não é o lugar que o Senhor deseja que você esteja, acontece isso. E Davi, ele entra num profundo abismo. Como diz a palavra, que um abismo atrai. Um abismo chama outro abismo. E Davi começou a tropeçar em pequenas pedras. Começou a declinar espiritualmente. Começou a atender os desejos da sua carne e do seu coração. E não sabendo, Davi, que ele estava cada dia se distanciando mais da presença de Deus. Se esfriando na fé, se esfriando na comunhão com Deus. Cada vez, amados e amadas, que nós nos distanciamos de Deus, nós nos aproximamos do inimigo. Damos margem, damos brecha para que o inimigo se aproxime de nós. Eles vêm com aquelas suas bandejas, com suas estratégias, com as suas armadilhas, e Davi está no trono agora, mas não tem a presença. Está reinando sem a presença de Deus, envolvido nos seus próprios desejos, envolvidos com a cobiça dos olhos. Assim está Davi, envolvido com o desejo do seu coração, até ao ponto que ele se envolve com Batseba, até esse ponto. E não obstante o fato de ele se envolver com Batseba, ele manda matar Urias, o marido dela. Já não chegava o que ele tinha feito. Para encobertar o erro, para cobrir o erro. E na Bíblia diz que aqueles que encobrem as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcança misericórdia. Davi, ele estava ali como um morto espiritual no trono. Para ele, depois da morte do marido de Batseba, de Urias, estava tudo resolvido para Davi. Ele resolveu, tudo bem, eu sou rei, marido dela não existe mais, tomei por minha mulher, eu governo sobre Israel, mas ele não tinha a presença de Deus. Não adianta reinar sem a presença de Deus. Não adianta sucesso sem Deus. O sucesso financeiro, o sucesso material, o sucesso espiritual, empresarial, ou seja, qual ele for, não jamais compensará
o fracasso espiritual. Nada de sucesso compensa o fracasso espiritual. Quando você está longe de Deus, distante de Deus, não tem nada que compensa isso. Você pode ter dinheiro, pode ter bom emprego, pode ter tudo, mas nada compensa isso. Nenhum sucesso compensará o fracasso espiritual. Nenhum sucesso compensará o rompimento de um relacionamento com Deus. E assim estava Davi, em pleno sucesso de reinado, mas longe da presença de Deus. E que adianta você ter a melhor profissão deste país, se a presença de Deus não for contigo? Quantos vivem um vazio de ter um vazio dentro de existência enorme, sem precedentes, que não podem explicar tamanho vazio e angústia no seu coração, vazio que só a presença de Deus pode preencher, cobrir este vazio. Nada nos dará contentamento como a presença de Deus. Nada vai nos dar. Davi estava bem, assim, entre aspas, ele estava bem entre aspas. Davi não era mais aquele anônimo que pegava a sua harpa, lembra disso na Bíblia? E tocava a harpa, o espírito imundo saía de Saul. Quando ele era pequeno, menino, sem rei, ele orava e tocava a harpa, o espírito imundo saía de Saul. Davi não era mais aquele menino que corria também atrás das ovelhas, que corria atrás das malhadas. O pastorzinho não era mais. Sozinho, em oculto, no anonimato, mas um excelente guerreiro, cheio da presença de Deus, capaz de enfrentar urso, capaz de enfrentar leão, capaz de enfrentar o gigante Golias com tanta coragem, com tanta ousadia. E até dizia para o gigante: tu vens a mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Esse era o Davi. Ganhou contra o urso, ganhou contra o leão, ganhou contra o gigante, mas perdeu para as suas próprias vontades, para o desejo da sua carne. Davi não era mais aquele menino que tinha presença, muito embora aquele menino não tinha reinado. Davi agora tinha reinado, mas não tinha presença. Davi tem muita gente hoje em dia que tem reinado nesta vida, mas não tem a presença de Deus. E eu sinto dizer para você que nada compensa a presença de Deus. Nada é mais importante do que a presença de Deus. Mas Deus, que conhece todas as coisas, envia à casa de Davi um profeta, Natan. E profeta, você sabe, eu estou aqui sendo usado como profeta do Senhor. Deus não me deu o reinado ainda, mas Ele me deu mais importante, a presença dEle, o temor a Ele. E o profeta, ele fala o que você precisa ouvir, como foi dito na oração da pastora Nancy, antes de eu ler a palavra. Ele fala o que você precisa ouvir. Nós vivemos numa geração de pregadores que estão mais envolvidos, mais interessados em pregar do que você gosta de ouvir. Um evangelho maquiado, porque isso vai arrancar aplausos. Agora, se você prega aquilo que você precisa ouvir, um evangelho que não informa só, ele informa, mas ele também transforma, um evangelho que muda de vida a pessoa, esse evangelho não tem aplausos, mas ele tem
a sua transformação e a sua salvação. E não gera aplausos. Mas o verdadeiro profeta tem um compromisso com Deus. E ele prega aquilo que Deus manda. E aí, Natan chega ali diante de Davi, e eu vou só conjecturar, só para você entender mais fácil. E aí, Davi, como que estão as coisas? Tudo bem aí, Davi? E quem sabe Davi dizia: estou muito bem. Você não vê aí o meu reinado cresceu, o meu exército vitorioso? Você não vê, Natan? E aí Natan diz: então, Davi, é assim, e eu preciso que você julgue uma causa. Você julga, rei? Pois não, Davi, pois não, pode falar à vontade, Natan. Havia 2 homens, o profeta fala, que se entenderam, e um desses homens tinha apenas uma ovelhinha, e um homem rico que tinha diversas ovelhas. E vendo, pois, um visitante que estava vindo, veio lá o visitante, na casa deste homem rico, que tinha muitas ovelhas, e ao invés dele pegar uma ovelha das tantas que ele tinha, ele escolheu a ovelha para matar daquele homem que tinha apenas uma ovelha. Davi, naquele instante, ele fica alvoroçado, se levanta enfurecido e diz: viva o Senhor, que este homem merece a morte. Como é fácil ver defeitos na vida dos outros. Davi estava julgando agora a vida daquele suposto homem. Ele mal sabia que era ele mesmo. E como é fácil a gente julgar o outro. Como é fácil a gente enxergar defeito na vida do outro. Difícil é a gente enxergar defeito em nós mesmos. Difícil é a gente dizer: eu preciso me consertar com Deus. Eu preciso voltar à minha vida de oração. Eu preciso voltar a congregar mais. Eu preciso ir mais na igreja. Eu preciso voltar a ser fiel a Deus. Como é difícil. Eu. Tem que ser assim, amada igreja. Eu, como Isaías, que falava: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Até que um dia ele falou: ai de mim, que sou um homem impuro que habita no meio do povo de impuros lábios. Nós temos que parar de fazer assim e começar a dizer: eu preciso mudar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar a essência, voltar na essência de Deus, eu preciso voltar, eu preciso buscar a presença de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Nós precisamos ser desse jeito. Eu preciso colocar a minha vida em ordem. Eu preciso colocar a minha vida espiritual em ordem. Eu tenho vivido uma vida relaxada. Dificilmente a gente vê isso. Mas quando ele, Davi, é confrontado com o profeta Natan olha para ele e diz: este homem é você, Davi. Este homem é você, Davi. Agora as escamas caem sobre os olhos de Davi e ele é levado a uma profunda revelação da sua própria vida e do seu estado espiritual. É o que precisa acontecer para cada um de nós. Sermos levados a uma profunda revelação do nosso estado espiritual. E sabe o que Davi faz agora, neste momento? Davi passa a escrever este salmo. Eu só li alguns versículos, mas dá para entender com profundo arrependimento e com medo que Deus o lance fora, que Deus tire dele o Espírito Santo. Em outras palavras, Davi está dizendo: agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Davi está dizendo: Deus pode me lançar fora.
Deus pode me lançar fora da sua presença, pode retirar de mim o seu espírito e eu estarei perdido. Davi está pensando. Porque Davi sabia, conhecia o valor imensurável da presença de Deus, como eu conheço. Sem Deus eu nada sou. Sem Deus você não é nada. Ele sabia que se Deus lançasse ele fora, ele sabia que se Deus tirasse dele o espírito, ele seria um fracassado. E assim também acontece com nós, conosco. Quando Deus retira a presença dele de nós, sabe o que nós nos tornamos? Fracassados. Se Deus retirar, somos um nada, somos um zero à esquerda. Já ouviram falar Zé Ninguém? Nós somos um Zé Ninguém. Nada, nada, vezes nada, nada. O terceiro e o quarto ou quinto depois de ninguém. Sem brilho. Sabe aquele carvão apagando? Apagado até já. Sem graça. Nos tornamos secos e sem vida, sem a presença de Deus. Então Davi, ele se preocupa com a sua própria vida, no que consiste, no que concerne a presença de Deus. Então ele começa a jejuar, ele começa a chorar, e ele começa a dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Você já fez uma oração assim, naquela hora de angústia mesmo? Deus, tem misericórdia, dá vontade de chorar. E se você estiver sozinho, você chora. E você pode chorar aqui na igreja também. Começa uma oração profunda, aquela oração de homem sincero, que embora tenha cometido atrocidades, mas ele tem capacidade de se revelar, de contar as piores coisas a respeito de si mesmo, dizendo: tem misericórdia de mim. E ele começa este salmo dizendo: tem misericórdia de mim, segundo a tua bondade. Davi conhecia, ele diz no Salmo 23, a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A tua bondade me seguirá, a tua bondade me seguirá. Olha, eu creio que Davi escrevia este salmo com lágrimas, com dor no coração. Eu, quando estava meditando lendo esse salmo, eu tinha vontade de chorar no lugar de Davi. E ele diz: tem misericórdia de mim. E ele fala: lava-me. Sabe o que Davi está dizendo? Eu estou sujo, eu estou imundo, eu estou podre, eu sou indigno, eu estou sujo espiritualmente, ele está dizendo. Ele não está dizendo assim: a culpa é de Batseba. Ele não está dizendo: a culpa é de Urias. A culpa foi minha, ele está dizendo. Não está falando culpa em Beltrano nem em Ciclano. Ele está dizendo: guarde bem isto, a culpa foi minha. E nesta noite, já fechando, essa noite de Santa Ceia, para você que nos assiste pelas redes sociais e quem está presente aqui, nós temos a oportunidade de olharmos para dentro de nós e pedirmos a misericórdia de Deus. Pessoas que já foram pessoas de oração, de estar animado com a obra, hoje não estão sentadas aqui, pessoas já animadas, e hoje não sentem mais a presença de Deus. Gente que era consagrada ao Senhor, homens e mulheres de oração, em busca de, entre outras coisas, ministérios, e hoje não é mais, porque saiu da presença do Senhor. Mas Deus te trouxe aqui, ou você está nos ouvindo, para te trazer de volta ao centro da vontade dEle. Porque Deus sempre manda profeta para te dizer: filho, filha, volte, volte. E talvez você esteja hoje caído, como Davi estava caído.
mas um profeta foi levantado por Deus para trazer à tona hoje, nesta noite, você de volta, trazer você de volta para o centro da vontade de Deus. E é sobre isso, escute só, Deus quer te trazer de volta, Deus quer ter comunhão com você novamente, mas você precisa esquecer as outras pessoas, neste momento. Esquecer o Zé, o Chico, o Francisco, o Pedro, e apontar o dedo para você e dizer: eu quero derramar meu coração diante de ti. Eu quero voltar a ser o Davi que eu era antes. Eu quero voltar a ser o homem que eu era antes, a mulher que eu era antes. Eu quero voltar hoje à tua presença, Senhor. Fechando, amados, eu quero voltar hoje a ser um ministro de louvor. Eu quero voltar hoje a ser uma diaconisa. Eu quero voltar hoje a pregar a palavra. Eu quero voltar hoje a dar estudo bíblico na escola dominical. Eu quero voltar hoje para te servir. Olha, eu quero te dizer aqui algo para você, para a sua vida. Existe um renovo de Deus aqui neste lugar hoje. Um derramar do Espírito Santo sobre nós esta noite, sobre aqueles que querem que Deus chame para o centro da sua vontade. Existe um chamado para você, mas você precisa voltar hoje a buscar a presença, e porque Deus ainda não te lançou fora, Deus ainda não te retirou o Espírito de você, e Ele quer que você tenha como Davi, um profundo arrependimento e um desejo pela tua presença. Pense nisso para fortalecer a tua vida. Esta é a palavra que Deus mandou esta noite para mim e para vocês, de suma importância. Eu falo isso porque eu já passei por isso, a necessidade de se aproximar de Deus, sentir que Deus tirou o Espírito, que Deus tirou a unção, que Deus se afastou. Eu fico com muito medo disso. E não medo de perder bens materiais e nem pessoas, medo de perder a presença de Deus. Pegue esta palavra no seu coração. Amém. Vamos cantar, orar e cantar a bênção. Vocês me perdoem, estou meio afônico porque a gente canta muito e desde quinta-feira na igreja lá venho cantando, hoje eu estou só um pouco. Senhor, louvado e engrandecido e exaltado continua sendo o teu nome, Pai. Senhor Deus, muito obrigado por sentir a tua presença em nossas vidas, Senhor. Nada substitui a tua presença. Nada é mais importante que a tua presença, Senhor Deus. Senhor Deus, que a gente possa olhar para nós, apontar as mãos para nós, Senhor, e não para os outros, Senhor Deus, assim, apontar para nosso coração e dizer: eu preciso mais de Deus, eu preciso buscar mais a Deus, eu não posso ficar em casa como Davi ficou, num momento que era para ele estar no campo de batalha. E aqui, Senhor, pessoas eram para estar aqui esta noite e estão suscetíveis ao pecado, aonde o Senhor disse para que não estaria, mas está lá e era para estar aqui. Senhor, que eu olhe para mim e peça mudança, transformação de vida, peça a tua unção, peça, Senhor, a tua presença. Não retires de nós o teu Espírito, Senhor. Olhe para nós com misericórdia
o teu povo que aqui está, o teu povo que vai assistir pelas redes sociais, que eles recebam esta palavra e procurem o Evangelho que transforma, Pai. O Evangelho que muda, o Evangelho que liberta. Muito obrigado, Pai, por este número. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, nosso único Senhor, suficiente e eterno Salvador. Aleluia. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. A nossa gratidão ao casal mais uma vez, viu? Sentiram-se bem no nosso meio? Fique à vontade, viu? Deus breve mandará. Hoje somos poucos, mas breve seremos muitos, tá bom? E eu queria só deixar um recado que na semana que vem nós vamos ter o culto normal às 17 horas, mas não teremos escola dominical. Nós vamos para uma chácara no sábado, fazer a escola dominical no domingo lá, uma chácara com piscina. Vocês são convidados, se quiserem. Vão sair no sábado e vão para no domingo, aqui perto, tá bom? E vão fazer a escola lá e vai ter noite de pijama com as crianças e vão passar só de volta domingo às 17 horas, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, com carinho.